uma equalizada. Deu para balancear um pouquinho o negócio. E língua? Falando de Turquia, Grécia, Portugal, o português é mais fácil de entender. Assim, eu nunca me sacrifiquei para aprender. Por quê? Porque onde chegava você tinha tradutor, né? Então você fica meio que vagabundo. Então eu não aprendi o turco, não aprendi o grego. Eu forcei a aprender um pouco o inglês, que eu consigo me virar bastante com ele. Mas as línguas nativas mesmo eu não aprendi. Então, um dos momentos para mim que eu tive muita dificuldade foi quando eu cheguei na Turquia. Eu tinha um treinador alemão, então a tradução era alemão-turco, turco-alemão, e eu era o único brasileiro do time. E isso eu sofri um pouquinho, tive até vontade de vir embora, porque eu chegava nos treinamentos e não sabia o que estava conversando, o que ia ser o tipo de treinamento. Eu ficava sempre por último, ficava lá atrás e ficava olhando o que eles estavam fazendo, para fazer igual. Então foram quase 3 meses muito difícil. Até conseguiram um tradutor lá para mim que falava um pouco de espanhol, um pouco de italiano. Ainda depois deu para me virar um pouco, mas os primeiros 3 meses foram difíceis. E tem alguma tradição deles lá que te pegou de surpresa, da Turquia ou da Grécia, que você não sabia, ou foi pego em alguma situação, um restaurante, sei lá? Não, assim, a Turquia para mim foi tudo novidade, é uma coisa totalmente diferente em tudo, né? Então tinha os horários que eles paravam para rezar, tinha épocas que você só treinava à noite porque eles não podem se alimentar durante o dia. Então teve bastante coisas culturais diferentes, né? A Turquia para mim foi uma surpresa e foi um aprendizado muito grande. Mas na Grécia não, A Grécia era praticamente a mesma coisa, não fugia. Mas em termos de religião é diferente, mas a alimentação, costume, essas coisas eram muito parecidas. E em relação à comida do Brasil, na Turquia e na Grécia, você encontra ou não? Assim, hoje já se encontra. Enlatado? Não, encontra de tudo hoje. Hoje tem pessoas que abriram um supermercado, mini mercado lá que vende feijão, que vende carne, que vende um monte de coisa. Mas na época, na Turquia, não tinha. A gente praticamente, minha esposa quando ia, levava feijão, levava carne, levava um monte de coisa daqui para tentar. Você não acha lá, não achava lá. Assim, você até acha, mas não igual. Então você acha um tipo de feijão lá que você faz, ele não fica com caldo, ele fica duro, né? Ele come só o grão mesmo. Então as comidas típicas é muito carne ensopada, arroz com caldos, então umas coisas um pouco mais diferentes do que o nosso costume. Mas depois com o tempo você vai se adaptando, né, em termos de comer fora, né? Porque fazer em casa você faz praticamente as mesmas coisas, né? Tirando o feijão, que era uma das coisas que não tinha, mas o resto eu tinha de tudo. E agora você está partindo para a parte de técnico, né? Que é ser técnico, né? Já até atuou, né? Eu tô... Assim, eu parei de jogar, eu fiz os cursos todos da CBF, tenho todos os cursos, mas ainda não deslanchou, né? Acho que é o mundo mais difícil de você entrar, né? Acho que eu trabalhei no 15, no Sub-20, fui de auxiliar do Kleber no Velo, nós fomos campeões da A3 ano retrasado, mas ainda não deslanchou. Não sei ainda se é isso que vai seguir, se eu vou para um outro ramo, então ainda está um pouco a dúvida de qual lado que eu vou cair. Mas é um mundo que eu gosto muito, estar no meio do futebol. Então lógico que eu prefiro como treinador, eu sinto que eu tenho perfil para isso, sabe? Mas você precisa de oportunidades. E oportunidades às vezes é difícil de você ter, né?
Mas a gente vai mexendo, a gente vai falando com um aqui, com outro ali. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, a gente segue outro destino, né? E você acha que hoje você, procurando esse outro caminho aí que é de técnico, você consegue entender melhor algumas opções técnicas de quando você era jogador? Totalmente. Você vê que Sua mente muda, né? muda. Você é obrigado a se adaptar de uma forma diferente, né? Eu falo que todo mundo... Hoje existe um certo preconceito que quem faz educação física tem que ser treinador, quem é jogador não pode ser treinador. Tem uma guerra enorme quanto a isso. Mas o pouco que eu atuei, eu acho que é necessário ter um pouco de tudo, né? Às vezes você não precisa ser formado em educação física para você ser treinador, mas você tem que saber os conceitos da educação física para você poder colocar no seu trabalho. E não é só porque você estudou que você vai saber trabalhar e que porque você jogou que você vai saber ensinar. Então tem que ter um pouco de um balanço nisso. Então eu falo que tem espaço para todo mundo e se cria uma guerra enorme. Então eu falo que por eu ter sido jogador e ter feito esses cursos todos, que você aprende muito, você tem uma visão totalmente diferente. E por estar constantemente vendo coisas sobre educação física, conversando com preparadores físicos, vendo material em internet, vendo um monte de coisa, você vai ter um ponto de equilíbrio. Isso me ajudou muito. Então eu falo que você não pode estar sozinho. Eu acho que você tem que ter na sua comissão técnica um bom preparador físico. Você tem que dar espaço para ele poder trabalhar. Você não pode ser o dono da verdade. Então você tem que mostrar o que você quer e ele passar, já que você não é formado, o que pode ser feito. Eu acho que isso é muito importante. Então por isso que tem espaço para todo mundo. Para quando você consegue ouvir a pessoa que está do seu lado, tem espaço para todo mundo. Acho que dá para conciliar, né? Tipo, o ex-jogador tem experiência de campo. O cara que tem a parte acadêmica, que estudou, que não jogou, ele tem a sua metodologia de trabalho. Acho que dá para conciliar as duas coisas, que é o que você está falando. Não porque o cara foi jogador ele sabe, e o outro porque estudou não sabe, não é assim. Todo mundo sabe. Acho que tem espaço para todo mundo saber. Basta querer, né? A gente tem que estar aberto a diálogo, a aprendizado. Acho que isso é importante. Eu falo que eu sempre gostei, mesmo quando eu jogava, de conversar. As pessoas que eu mais conversava e aprendi muito foram roupeiros, preparadores físicos, preparadores de goleiro. Eu aprendi muito com essas pessoas, que são as pessoas que estão fora, né? Fora do foco. O treinador, ele é o foco. Então essas pessoas extras, elas ficam fora do foco e você consegue enxergar coisas que o treinador não consegue te passar, porque tem a liberdade maior de você conversar, porque o jogador em si, ele não tem a liberdade de conversar com o treinador, entre aspas, dialogar de aberto. Então você conversa com quem está próximo ao treinador. E normalmente quem está próximo, a cabeça da pessoa, do treinador, tem que ser a mesma forma de pensar de quem está do lado dele. Então fica mais fácil do jogador entender o que o treinador quer conversando com quem trabalha próximo dele. Sim. Voltando agora, só para relembrar aqui a parte que você jogava como zagueiro, eu vendo algumas partidas suas, eu vi que você não era aquele zagueiro bruto, você era um zagueiro técnico. Não quer dizer que o zagueiro certo tem que ser técnico, só técnico, não pode dar uma chegadinha, mas eu vi que os seus jogos eram mais posicional, mais... Você pensa o que de zagueiro? Que tem que dar uma chegada para impor respeito, igual o pessoal fala por aí, ou não é necessário? Não, hoje o zagueiro ele tem que saber jogar. Isso é primordial, principalmente pela forma que está o futebol hoje. Você vê que goleiro tem que saber jogar com os pés, então o zagueiro tem que saber. Mas o zagueiro ele tem que
ele tem que ser firme também. Tem os momentos dele ser firme e os momentos dele saber jogar. Eu acho que você tem que ter um ponto de equilíbrio. Não é chegar igual alguns que chegam aí, né? Porque hoje com esse negócio de vídeo, tem câmera por tudo quanto é lado, tem esse tal do VAR agora que para zagueiro, para quem é violento, é prejudicial, né? Porque a bola pode estar lá no ataque, você dá uma porrada aqui atrás e você é expulso da mesma forma, coisas que antigamente não, né? Então acho que você tem que saber chegar colocando um pouco de respeito, mas você tem que saber jogar também. Acho que é primordial você ter qualidade técnica hoje. E você falou do VAR, hoje nada passa, tudo vai ser visto ali. Às vezes passa, né? Mas. Não, passa porque eles não querem ver, então, né? tem isso, né? Dependendo do time que está jogando contra outro time, a gente vê alguma coisa acontecer. Mas antigamente eu escuto muita gente falar no meio do futebol aí, até pelo meu tio aí que eu acompanhei muito, que foi jogador também, de antes um jogador encostava no outro, já dava uma intimidade ali, já dava uma cutucadinha por baixo, ou aqui você não vai arrumar nada, não sei o que. Hoje acho que não tem mais, Hoje né? não tem. Hoje, assim, pode até falar, mas você não pode ter reação nenhuma, né? Então, hoje é muito mais difícil. Antigamente não, antigamente a bola tava lá na frente, você já chegava no cara que tava correndo muito do teu lado, já dava um sopetão nele e o cara já ia pro outro lado. Hoje já não dá. E funcionava? Algumas vezes sim. Outras vezes você libertava o monstro, né? Outras vezes você pegava um cara aí que também era bruto, daí ia choque até o fim do jogo. Não, até por qualidade, porque igual o Neymar, dizem que o Neymar quanto mais ele apanha, mais ele joga. Cima. Então aí você tá cutucando a onça com vara curta, aí você vai arrumar pra cabeça. Você tinha que conhecer, né? Mas hoje já não, hoje já mudou bastante. E o que você pensa do VAR? Você acha que ele veio para ajudar ou ele veio para ajudar e tá atrapalhando ou vice-versa? Cara, sabe, às vezes eu penso que ele ajuda. Às vezes eu penso como torcedor que ele tira um pouco daquele tchan do futebol, né? Mas pensando friamente, eu acho que ele ajuda. Ele ajuda porque ele faz com que o errado fique certo. Então, 99% das ações do VAR é pensando nessa intuição de ele corrigir o erro, né? Então isso faz com que ajude bastante. Faz com que a regra seja cumprida. Assim, não tem aquele negócio de perder um jogo por causa de um erro do árbitro, entendeu? Acho que isso hoje minimizou bastante. Então, você acha que tem mais benefício do que malefício o VAR? Eu acho que sim, nesse momento sim. Quando foi no início, eu achava contra, mas hoje não, hoje eu já penso diferente. Obrigado, Ronaldo, obrigado aí pelo amor de Deus, de abrir as portas da sua casa pra gente aí, fazer essa resenha. A gente, como já foi dito, é um canal pequeno, a gente está começando, mas a gente vai evoluir com o tempo, se Deus quiser, Deus está na frente. Que Deus abençoe sua vida grandemente, da sua família. Esse cara humilde que você é aí, que abriu as portas pra gente, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, espero que vocês cresçam, fiquem enormes, né? Acho que eu torço para isso. Eu acho que todo mundo que faz as coisas sem maldade, pensando sempre no próximo, merece sucesso. Então espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigado.